Pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um assunto aí no nosso canal Tua Graça Me Basta, atendendo um pedido de um grande amigo aí que me pediu referente à, à guarda do sábado, né? E também o consumo de a carne do porco e as coisas que são ditas ali no Velho Testamento. Bom, para começar, vamos citar então as passagens que são mais usadas ah, pelas certas denominações, né, para a guarda do sábado e também o consumo de alimentos impuros, para depois a gente estar conversando ao longo do vídeo, mas acredito que vamos se estender um pouquinho, mas vou tentar abreviar mais aqui para não tornar o vídeo muito longo. Vamos lá. Lá em Êxodo 31, 16 ao 17, diz assim: Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-os nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao sétimo dia declarou, descansou e restaurou-se. Bom, então aqui é uma passagem muito forte usada, né? Porque ali existe a palavra para sempre e existe a palavra perpétua. Então isso é usado para dizer assim, bom, aqui o Senhor Deus está dizendo então que é para sempre, né? Assim como também em Neemias 9, 7, 14, Êxodos 35, 1 a 3, também vai mais ou menos nesse contexto, não vou estar lendo eles também, mas é mais ou menos o que a palavra fala ali. Também em Levítico 11, 1, 8, fala também sobre o consumo dos animais impuros considerados, né? Então vou ler o início aqui, mas só não vou citar todos os animais, mas vou chegar lá no porco, então que é o mais cogitado nessas questões de animais impuros, né? Levíticos então diz: Falou o Senhor Moisés a Arão, dizendo: Dizei aos filhos de Israel: Estes são os animais que podereis comer dentre todos os animais que há sobre a terra. Então ali ele cita o que dá para comer, e lá no versículo 7, então ele nos cita: E o porco, porque tem uma unha fendida, de sorte que se divide em duas, mas não rumina, esse vos será impuro, ou imundo, né? Depende da tradução. Da sua carne não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, esses vos serão imundos, tá? Então, aqui, a princípio, deixa claro, então, que o sábado, lá no início das passagens de Neemias, Êxodo, que deve ser guardado, assim como Levíticos também fala que não devemos consumir as carnes de porco, tá? Vamos lá então, o que Paulo fala lá em Timóteo 2,15, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse maneja, ele tem um sentido muito amplo, digamos assim, porque ele em outras traduções pode ser falado como discerne, aparta bem a palavra de Deus. O que nós temos que ver de início? Nós precisamos ver, se fazer perguntas: onde, quando, para quem, por quê? São perguntas que precisam ser feitas, tá? O Velho Testamento, como você pode ver nas passagens que citei, todas, praticamente todas elas dizem, por exemplo, lá em Êxodo: guardarão, pois, os sábados os filhos de Israel, tá? Então ali começa o detalhe, tá? Então, por exemplo, assim, lá em 1 Coríntios 10, 32 diz assim, ó: não vos torneis motivo de tropeço nem para os judeus, Israel, nem para gentios, aqueles que não creem, nem para a igreja de Deus, tá? Então aqui enxergamos três classes de pessoas: judeu, israelita, gentil, os que não creem, e a igreja, que é o corpo de Cristo, que é aqueles que creem em nome do Senhor Jesus. Então se percebe aqui que Deus trata com três classes, tá? Então aqui que começa a gente perceber que é necessário a gente ter um discernimento do que as escrituras nos dizem.
Por exemplo, aqui, ó, em Colossenses 24 a 27, Paulo está falando à igreja de Colosso uma coisa muito interessante, que os mistérios da igreja foram revelados a ele, e eram mistérios que estavam em oculto nos séculos passados. Nunca havia sido revelado a ninguém, e foi revelado a Paulo. Então aqui a gente percebe, até vou ler a passagem para vocês, se vocês quiserem depois pegar e ler lá, tranquilo. Eu acho até muito bom que vocês leiam, porque a palavra de Deus precisa ser lida, né, para que se compreenda. Mas vamos lá. Colossenses então de 24 a 27 diz, isso é Paulo falando para a igreja de Colosso: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Eu acabei de citar que a igreja, então, ela é o corpo de Cristo, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, que agora foi manifesto a seus santos, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo entre vós, esperança e glória. Então, Deus no Velho Testamento tratando com Israel, diretamente com Israel. Então, no Novo Testamento, Deus então se volta aos gentios, aqueles que não tinham Deus, né? Então, Deus trata aqui com os gentios, para que todo aquele que creia, ele se torne um membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Percebemos aqui, então, que esse mistério da igreja, ele era algo que estava em oculto, porque se você for procurar no Velho Testamento, o nome igreja ele não é citado. A igreja ela foi fundada a partir de Atos 2, no descer do Espírito Santo, e lá em Pentecostes, toda aquela coisa, entendeu? Então, a igreja era algo oculto e foi revelado a Paulo, né? Em Efésios 3, a gente vê outra passagem que Paulo revela isso, ó. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, né? Ele estava pregando para não judeus, né? Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Então aqui você vê nessa passagem, pode relê-la lá, né? Ele diz assim, ó, um mistério que estava em oculto nas gerações anteriores e foi revelado agora. Agora quando? No momento que Paulo escreveu essa carta aos Efésios, né? Então, aqui ele está falando para a igreja. Ele começa a falar para a igreja. Daí a gente vê o que ele deixa, um legado que ele deixa para a igreja, o proceder da igreja. Por exemplo, Colossenses 2,16. Olha que interessante. Ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécie de festas, ou luas novas, ou de sábados, que são sombras de coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então aqui ele deixa claro que ninguém pode chegar na igreja e chegar e julgar porque eles estão comendo carne de porco, porque eles não estão guardando o sábado, ou porque eles não estão cumprindo as festas judaicas do Antigo Testamento, porque aqui fala que são sombras das coisas futuras, quando Deus vai começar a partir a tratar novamente com o seu povo terreno, que é Israel. Mas o povo de cima, a igreja, né, ela não tem nada a ver com isso. Por isso que aqui ele fala, são apenas sombras das coisas futuras. Então, mas o corpo é de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Então a igreja, pessoal, ela não tem nada a ver com Israel. Deus deu uma parada com Israel e agora está tratando com os gentios, que se convertem e são então enxertados no corpo de Cristo, que é a igreja.
Olha, muito interessante 1 Coríntios 10, 25 a 26, ele diz assim, ó, comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e tudo e toda a sua plenitude. Aqui não está dizendo comei de tudo o que se vende no açougue, menos carne de porco e carne de tal, porque são imundos. Aqui ele está dizendo, comei de tudo o que é vendido no açougue. Tá? Ele não dá margem para dizer menos carne de porco, ele diz tudo, porque Cristo, ele purificou todos os alimentos, o que fala lá em Marcos, inclusive. Se tu for olhar lá no capítulo, tem que dar uma olhadinha ali, mas a gente pode procurar num outro momento. Marcos fala também, porque Cristo purificou todos os alimentos. E para finalizar, pessoal, o negócio é o seguinte, todas essas coisas da lei do Antigo Testamento foram dados a Israel, tá? Foram dados para o povo terreno, o povo que ele tirou do Egito, o povo terreno que ele tratava, que ele deu mantimento no deserto por 40 anos, né? Mas tudo isso era a lei. Romanos 10, 4 nos diz assim, ó, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Tá? Então, regras e ordenanças da lei, elas não são válidas para o povo celestial de Cristo, que é a igreja. Então, o fim da lei é Cristo, o que diz em Romanos. Tá? Então, espero ter sido um pouquinho claro com isso. Lembrando que Deus trata com 3 classes, tá? Igreja, gentios e judeus. Então a palavra, ela tem que, como se diz lá em Timóteo, Paulo diz, ela precisa ser discernida, porque nenhuma vírgula passará, né? Mas tem que ver o contexto, tem que ver para quem que Deus estava falando. É isso que precisa ser compreendido. Não se anula a palavra de Deus, mas tem que ver para o que é para a igreja e o que é para Israel. É preciso ser discernido isso. Fique na paz. Obrigado por mais um dia, dando graças ao Senhor.